VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Disciplina Higiene Ocupacional. Estabelecer ações preventivas e corretivas para a promoção da higiene e organização do ambiente de trabalho. Olá, cursistas, tudo bom? Hoje vamos falar da segunda competência do curso de Higiene Ocupacional, da disciplina de Higiene Ocupacional. E nessa segunda competência vamos estabelecer ações preventivas e corretivas na ação da higiene ocupacional e do ambiente de trabalho. Na realidade, ações corretivas, nós da Segurança do Trabalho não iremos trabalhar. Isso aí ficará mais a cargo da medicina do trabalho. Nós estaremos basicamente com ações preventivas. Por isso vocês serão chamados de profissionais prevencionistas. Todas as ações que nós fazemos no intuito de prevenir doenças e lesões no trabalhador. E essas ações preventivas nós chamaremos de medida de controle. As medidas de controle nós teremos que usar a partir de 4 etapas. Na etapa de antecipação, aquela etapa que vocês viram na primeira competência, que é antes de iniciar a atividade, você vai verificar todos os riscos possíveis da atividade e aí você já determina quais são as medidas de controle necessárias. Por exemplo, aqui na nossa carpintaria, nós temos um equipamento chamado de serra circular ou bancada de serra. E aí, antes de iniciar, você já determina quais são as medidas de controle necessárias. Uma delas, a coifa de proteção, que ela vai prevenir, ela vai limitar o acesso do trabalhador ao disco, à serra. Então isso é a medida. Então na antecipação você tem que trabalhar já com medidas de controle. A segunda é no reconhecimento. Quando você determina o reconhecimento do risco, você determina todos os riscos possíveis daquela atividade também, você já vai propor as medidas de controle necessárias. A segunda etapa é quando você avalia e os valores das avaliações, principalmente quantitativas, elas vão dar acima do limite de tolerância da NR15, onde vocês viram lá na primeira competência. Toda vez que der acima do limite de tolerância, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma ação preventiva para poder baixar esses valores dos limites de tolerância. O quarto caso é através do nexo causal. Quando o médico do trabalho ele determina uma doença do trabalho, ele vai fazer o nexo da causalidade. O que é isso? Pegar a doença com a atividade do trabalhador e ver se aquela doença foi adquirida ali. Se foi adquirida naquela atividade, nós, da Segurança do Trabalho, já vamos propor também outra medida de controle. Então, a partir dessas 4 etapas, nós vamos determinar essa medida de controle. A norma determina que as medidas de controle sejam tomadas a partir de uma sequência. Primeiro, a gente vai tentar eliminar o risco na fonte. Por exemplo, a serra circular ela tem um ruído também. O que é que a gente tenta fazer? Enclausura toda a máquina para abafar esse ruído e a gente já elimina o risco na fonte. A gente poderia também eliminar o risco na trajetória, botando barreiras, fazendo embarreiramento, fazendo revestimento acústico. Isso seria a segunda etapa. Por último, seria em cima do receptor. Se a gente não consegue eliminar o risco na fonte, não consegue eliminar o risco na trajetória, a gente vai tentar eliminar o risco no receptor, no caso do nosso trabalhador. Por exemplo, ele vai usar o protetor auditivo, porque a gente não consegue reduzir, mesmo com todas as proteções, eliminar o risco na fonte nem na trajetória. Então, o último passo a ser tomado é tentar eliminar o risco no receptor. Não só com a utilização de equipamento de proteção individual, mas com rodízios, pausas, tudo isso também a gente pode provocar, pode tentar eliminar o risco no receptor. A gente vai ter algumas medidas de controle que a gente vai fazer. A mais comum é o EPI. Mas a gente não vai começar pelo EPI. A primeira medida de controle que a gente vai tentar tomar são os equipamentos de proteção coletiva. O EPC é a primeira ação que a gente deve tomar. Por exemplo, na serra circular a gente tem alguns EPCs. A coifa de proteção, por exemplo, é um EPC. O que é o EPC? O EPC é eliminar o risco na fonte ou na trajetória. Não precisa do trabalhador. Qualquer trabalhador que execute a atividade, ele vai estar protegido sem estar exposto àquele risco. Todo EPC é necessário, é obrigatório um projeto de proteção. Vai precisar de um engenheiro, vai ter uma assinatura na anotação de responsabilidade técnica do CREA e ele se torna responsável por aquela proteção. Toda proteção ela tem um estudo detalhado.
A gente não tem uma norma específica que trate de EPC. A gente vai encontrar ela muito na NR12 de máquinas e equipamentos, na NR18 da construção civil. Então, em algumas normas, a gente vai ter sinalizado as proteções coletivas. A gente não conseguiu através de proteção coletiva. A gente vai partir agora para as medidas administrativas, medidas de caráter administrativo. Por exemplo, as serras circulares, elas têm checklist de inspeção. Periodicamente, diariamente, o operador ele preenche um checklist, onde vai constar as informações básicas do equipamento. Então, apenas esse preenchimento já é uma medida administrativa. Outra que poderia ser o limite de acesso. Só pode operar a máquina quem é profissional qualificado para isso. Isso é uma medida administrativa. Eu mudar a máquina de posição, por exemplo, se eu viro ela de posição, eu posso dissipar mais o ruído. É outra medida administrativa que também pode ser feita. As pausas, como eu falei anteriormente, as pausas, rodízios de trabalhadores, também são consideradas medidas administrativas. Então seria a segunda etapa que a gente teria que tomar. Não conseguiu através do EPC, tecnicamente a gente não conseguiu. A gente vai tentar as medidas de proteção, as medidas administrativas. Por fim, a gente vai chegar no EPI, o equipamento de proteção individual. Ele está definido lá na NR6, ele define EPI. Por que o EPI é o último passo a ser tomado? Porque o EPI, o risco está na mão do trabalhador. Se ele não quiser usar ou ele usar inadequadamente, ele vai estar exposto ao risco da mesma forma. Diferente dos EPCs, diferente das medidas administrativas, que a gente tenta eliminar o risco antes de chegar no trabalhador. Então o EPI, se ele não usar corretamente, ele vai estar adoecendo da mesma forma. E o EPI a gente vai passar por 3 partes na hora que a gente for dimensionar o EPI. 3 fundamentais partes que a gente não pode falhar. A primeira é um bom dimensionamento do EPI. A NR6 não ensina como se faz o dimensionamento. Isso aí vai muito da prática e vai muito através de um documento chamado Certificado de Aprovação, o CA. Todo EPI ele vai ter um CA nele. E nesse CA vai descrever o EPI, vai descrever as proteções necessárias desse EPI. Então, toda vez que você for dimensionar um EPI, observe o CA. O CA não é um número apenas, o CA é um certificado completo com toda a descrição do equipamento. Então, o primeiro passo é dimensionar adequadamente o EPI. O segundo é o treinamento que o trabalhador deve ter. Não é simples utilizar um equipamento de proteção. Tem que ter uma técnica de utilização. E isso requer muito treinamento. Não é um simples treinamento que você consegue. O treinamento tem que ter eficácia. O que é ter eficácia? O trabalhador tem que sair de lá do treinamento já sabendo usar o equipamento. Porque se ele não usar o equipamento adequadamente, ele pode sofrer uma lesão, ele pode sofrer uma doença da mesma forma. Então eu tenho que dimensionar adequado, tenho que treinar o trabalhador. E o último passo, um dos passos mais chatos, é cobrar a utilização do trabalhador. Ele tem direitos, mas eles têm responsabilidade da utilização. Infelizmente, se o trabalhador não quiser usar, ele pode ser penalizado. A CLT garante até uma justa causa. Então, você passando por essas 3 partes, você pode ter sucesso no dimensionamento do equipamento de proteção individual, que vai requerer esse cuidado. Não é simplesmente você fornecer um equipamento de proteção individual. Por exemplo, o protetor auditivo, ele tem uma técnica de colocação. Você não é simplesmente colocar. E não é todo protetor auditivo que vai servir para cada um dos riscos. Eu tenho que ir lá e avaliar. A gente viu na primeira competência que é necessário fazer avaliações e comparar com o que a norma determina. A partir daí é que a gente determina essa medida de controle. As medidas de controle vão depender muito da experiência do técnico, do conhecimento do técnico. Infelizmente as normas não vão ensinar diretamente. A gente vai ter que buscar informações extras dessa parte aí. Então são essas ações preventivas que a gente vai ter na nossa vida profissional técnica, que é de fundamental importância e é responsabilidade do SESMIT a determinação dessas medidas de controle. Então essa foi a nossa segunda competência. Espero que vocês tenham aprovado, vocês tenham aproveitado o máximo. Observem o caderno, qualquer dúvida, perguntas nos fóruns vão estar disponíveis. E busquem outras informações, busquem normas de higiene ocupacional, busquem fora das MRs informações sobre os riscos ocupacionais, que a gente vai ter muito mais informação também, ok? Som direto, Denis Ramos. Imagens, Camila Silva, William Oliver. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição,
Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Ilustração. Isabela Oliveira. Edição. Guilherme Cabral. Danilo Albuquerque. Professor autor. Rildo Duarte. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Manuel Vanderlei. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.